Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Reguec, eu sou consultora de imagem. Atualmente moro em Toledo, mas já morei em Cascavel durante muitos anos. Hoje eu atuo como consultora de imagem tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E nos últimos tempos, devido a esse volume intenso de pessoas procurando um posicionamento estratégico dentro das redes sociais, dentro do Instagram, comecei a atuar nessas questões relacionadas ao mapeamento estratégico dentro do Instagram também. Então, hoje eu uso algumas ferramentas para posicionar a pessoa, tanto fora quanto dentro das redes sociais, que são elas a consultoria de cores, a consultoria de visagismo, onde eu faço a análise dos traços faciais ligadas ao temperamento de cada pessoa. E o estudo desses temperamentos, eles vão apontar por que as pessoas nos tratam como elas nos tratam, o que nós estamos informando, comunicando ao outro, né? E por que nós nos comportamos de determinadas formas também. É claro que tudo isso está ligado a uma série de outras questões, mas a partir da abordagem dos temperamentos eu consigo direcionar e ter uma grande noção de como cada pessoa funciona e como eu posso conduzir esse reposicionamento da imagem, né? Então, outras questões que interferem. Nossas crenças que nos limitam muitas vezes, o mapa de mundo do qual viemos, a questão cultural, a questão financeira, se tínhamos menos ou mais recursos, né? Então, nós temos que entender que cada uma de nós viemos de um mapa de mundo completamente diferente uma da outra. Então, não tem como eu querer aplicar a mesma coisa para todo mundo. E pensando nisso também, voltando ali para a parte do fortalecimento da marca pessoal, eu comecei a me incomodar com uma questão que sempre vinha para mim. Ah, como definir o meu público? Quem é o público que eu quero atingir? Ah, são mulheres na casa dos 20 aos 30 anos que querem ter uma imagem mais estilosa, que querem ter mais autenticidade. E aí isso era uma coisa que me incomodava muito porque eu pensava, tá, mas e as outras pontas, né? O que eu vou fazer com as outras pessoas que também querem o meu trabalho? Então eu comecei a pensar do outro lado. E como é esse pensar do outro lado? Qual é a dor que eu resolvo para essas pessoas? Qual é a grande transformação que eu vou causar no mundo dessas pessoas? Então isso sim começou a fazer muito sentido para mim. E eu espero que vocês, né, entendam e possam utilizar isso também no trabalho de vocês. Porque quando a gente limita ou quando a gente enquadra um grupo dentro de uma caixinha, nós acabamos limitando muito até o nosso processo criativo ou até a forma de resolver os problemas. Ah, é como se só soubéssemos resolver até 5 problemas e se surgisse mais um, nós não conseguiríamos resolver, né? Então, essa foi uma questão que eu comecei a olhar com mais atenção e aí trouxe, então, essas ferramentas para trabalhar com vocês hoje, né? Até anotei aqui. Então, essa questão do que a nossa audiência espera de nós, o que as pessoas que recebem a nossa imagem veem de nós. Então, elas veem várias coisas. Então, são elas as cores, que são muito importantes, sim, mas também as linhas, as formas, as texturas, todo o movimento corporal que a gente faz, né? Então nunca é só uma coisa, sempre é um conjunto de informações que deve ser levado em consideração. Então, só trazendo um pouquinho da questão da imagem, como que ela funciona dentro do nosso cérebro, como que ele trabalha. Toda vez que nós vemos uma pessoa pela primeira vez, o nosso cérebro leva 3 milésimos de segundo para identificar algumas questões primárias, que são elas: se é homem ou se é mulher, se é baixo ou se é alto, se é branco ou se é negro, se é forte ou se é fraco. Então essas questões elas estão mais ligadas ao quê? A segurança e confiança. E por que isso acontece dessa forma? Porque as questões de segurança e confiança estão interligadas com o nosso primeiro cérebro. Então, falando um pouquinho sobre essas questões do cérebro, o nosso primeiro cérebro é o reptiliano, que ele é aquele bem pequenininho que fica no centro da nossa cabeça. Esse cérebro foi o primeiro cérebro que surgiu quando surgiu o homem na Terra, e ele tinha essa função de nos trazer segurança e também confiança, né? Então, com o passar dos anos, teve uma evolução, né? Se desenvolveu o nosso segundo cérebro, que ele começou a fazer uma gestão emocional de toda aquela situação. Então, quando a gente fala de primeira imagem, a gente está falando da percepção do primeiro cérebro. E esse cérebro é que vai garantir a nossa segurança e sobrevivência, né? Então, você está andando na rua, por exemplo, e vem um homem todo sujo, de uma forma muito rápida para cima de você, parece até que é agressivo.
a primeira informação que você olha para o lado e o teu cérebro fala para você é se proteja, corre, é perigo, né? Então, da mesma forma, tem uma cobra no chão. Eu vou fugir, porque eu sei que aquilo é perigoso. Então, quem está mandando essa primeira informação para nós é o nosso primeiro cérebro, né? E aí depois, é lógico que essas conexões, elas são muito rápidas, mas só desenhando de forma pausada para vocês, é por ali que começa. Então, a primeira impressão é a que fica? Ela pode ser até a primeira que fica, mas ela pode ser trabalhada depois, e aí você tem a possibilidade de trazer uma segunda impressão. Então, essa questão da primeira impressão, ela vai aí para o sistema da gestão emocional, e aí, ali nós começamos a fazer alguns outros julgamentos, né? Aí entra a questão do julgamento. Então, a partir desse julgamento, ela envia essa informação para o nosso terceiro cérebro, que é o cérebro mais atualizado que a gente tem hoje, que é o neocórtex cerebral, e lá acontecem as conexões mais complexas do julgamento, da gestão da imagem dentro do nosso cérebro, né? E aí lá nós vamos fazer as conexões mais complexas. Então, o que acontece ali? Ali nós temos um poder de decisão de definir o quanto a gente está julgando, de fato, uma pessoa pelo que nós vemos nela ou não. Então, não é uma questão, eu não posso julgar as pessoas. Sim, nós podemos, isso traz uma segurança para nós. Se nós não tivéssemos essa percepção, esse julgamento, talvez nós teríamos um tempo de vida aqui muito menor, porque estaríamos suscetíveis a questões de violência, de insegurança, enfim. Então, só para vocês entenderem como que a imagem funciona, é dessa forma. Então, por isso que quando eu falo para vocês, o que o outro está vendo de você, ou o que você está vendo do outro, é essa conexão super rápida que acontece dentro do nosso cérebro. Então, quando ele começa a fazer as conexões mais complexas, que daí ele já definiu se é homem ou se é mulher, ele vai começar a analisar todos os traços faciais. Ele vai analisar a informação corporal, todos os nossos gestos, o nosso tom de voz, né, o jeito que a gente se movimenta. Então, aí nós temos uma gestão que se vai completando dentro da análise da imagem, tá? Então, assim, lembra que eu falei para vocês que nós viemos de mundos diferentes, de mapa de mundo diferente, cultura diferente umas das outras? Então, é isso que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Tudo isso vai influenciar para informações culturais que nós vamos armazenando dentro da nossa memória também. Então, questões relacionadas a traços faciais, alguns traços faciais, eles vão informar para o outro menos confiança, ou então mais acessibilidade, né? Os rostos mais jovens tendem a ser mais cativantes. Por quê? Porque rostos mais jovens, eles quase não têm depressão óssea. Então, quando a luz bate, ela projeta e ela retorna para a visão do outro. Então, luz, projeção de luz é uma questão que vai trazer mais proximidade, né? Traços mais arredondados, os traços mais arredondados são mais suavizados. Mas eu tenho só traços retos e eu sou muito forte e meu tom de voz é gritante. Como que eu posso contornar isso? Trabalhando os outros elementos. Você pode controlar a questão da voz? Você pode também. Você pode controlar a questão do tipo de roupa que você veste, a cor que você vai aplicar em você, a questão do cabelo. Tem cabelo que deixa mais jovem, tem cabelo que deixa um pouco mais carregado e talvez traz um pouco mais de amadurecimento, né? Um rosto mais maduro, ele tem mais linhas de expressão. Então, essa linha de expressão, ela causa um vinco. O vinco, ele tem uma sombra dentro dele. Então, essa sombra, ela projeta menos luz. E aí, a nossa imagem, ela é projetada de uma forma menos receptiva. Mas também ela pode ser controlada, por exemplo, você pega um velhinho cheio de ruguinhas no rosto, mas ao mesmo tempo ele é todo arredondadinho e ele tem aquele cabelo branco suavizado, né? Bem suave, então você sente vontade de ir lá e abraçar, você sente vontade de acolher. Da mesma forma que é um bebê, né? Que ele tem os coxinhos todos arredondados, normalmente ele é gordinho, ele é fofinho, os olhos são bem redondinhos, então nós sentimos vontade de ir lá, abraçar e proteger aquela criança, certo? Então é assim que a nossa imagem, ela vai sendo captada e vai sendo trabalhada dentro do nosso cérebro, tá?